Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui para falar do novo filme que é uma adaptação de Drácula, que é Drácula, uma história de amor eterno, e é um filme dirigido pelo Luc Besson, que é o diretor de O Quinto Elemento e de Lucy e também de O Profissional, que é um filme que eu gosto muito, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu conto sobre a influência de O Profissional na história da Tóquio de La Casa de Papel. Gente, as coisas aí da mídia, elas são muito mais interligadas do que vocês pensam. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, quem tiver curiosidade por esse vídeo. Mas, enfim. Lembrando que esse vídeo aqui, ele tem spoilers, mas eu não vou falar o que acontece no final do filme. Então, tipo, eu vou contar spoilers de alguns momentos, mas se você quer saber o desfecho aí do filme, você vai ter que assistir. Pra quem chegou de paraquedas aqui, primeiramente, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal. Estamos com quase 120 mil inscritos, né? Vamos ajudar aí na nossa campanha. Você pode mandar também o vídeo pros seus amigos, eu seria muito grata. Mas, pra quem chegou de paraquedas aqui e não sabe, né, dessa informação, eu sou muito, muito, muito fã do Drácula. É minha história clássica favorita. Eu coleciono edições de Drácula. Tô aqui atrás com a minha favorita, que eu comprei na Romênia. Eu fui no Castelo do Drácula, então assim, eu sou muito apegada à história. Eu mencionei sobre isso mais recentemente no meu vídeo de Nosferatu, e já faz um tempo, né? Nosferatu é do começo do ano, mas de qualquer maneira eu falei um pouco mais sobre isso naquele vídeo. O que acontece? Eu sei que muita gente não leu Drácula, né? Muita gente viu alguma das versões pro cinema de Drácula, né? A gente tem muitos filmes aí de Drácula diferentes. Para falar desse filme, eu vou comentar aqui com duas perspectivas, que uma é de fã de Drácula e outra é de neutra, assim, né? De apenas apreciadora de cinema e não de fã da história, né? O que acontece? Eu expliquei essa história no meu vídeo de Nosferatu. Se você quer saber com mais detalhes, assim, né, com maior riqueza de informações, você pode assistir esse vídeo que eu já deixei aqui nos cards pra vocês. Mas, basicamente, o que acontece? Drácula não é um romance. Assim, é um romance como formato de livro, né? É um romance, mas não é um romance romântico. Tá? Não temos um amor ali, né? Não é um livro de romance romântico. Todas essas adaptações ali que a gente tem amor, que a gente tem essa coisa de sacrifício, de como eu te amo, não sei o que, isso não tem nada a ver com o livro original. E como que surgiu essa história, né, de colocarem um romance, assim, dentro da história de Drácula? Muito basicamente, resumidamente, como eu falei, eu conto com mais detalhes no vídeo de Nosferatu, mas quando o Nosferatu de 1922 foi filmado, a ideia inicial era que fosse uma adaptação de Drácula, mas não tinham a grana pra pagar pelos direitos, então fizeram meio que uma fanfic ali do Drácula, né, mudaram a história, colocaram um romance dentro da história, e aí fizeram o filme de Nosferatu, o original. Só que a família do Bram Stoker, que é o autor de Drácula, não permitiu que esse filme circulasse, né? Porque eles olharam pro negócio e falaram, cara, isso é Drácula, né? É uma adaptação de Drácula. Então, o Nosferatu foi barrado de tudo que é lugar, só que uma cópia chegou nos Estados Unidos, onde as leis de direitos autorais era diferente, né? Porque a Drácula é uma obra inglesa, né? E aí o filme de Nosferatu foi distribuído. Então se tornou esse grande clássico cult aí, né? E basicamente foi a partir dessa adaptação de Nosferatu de 1922 que a obra Drácula ficou conhecida por ter um romance ali entre o Drácula e a Mina Murray. Só que não é assim que a banda toca, entendeu? Isso é uma coisa das adaptações cinematográficas, né? Só que a gente tem aí um porém nessa adaptação aí atual de 2025 de Luc Besson. Que no próprio título do filme a gente já sabe que é uma história de amor, né? Fala Drácula, a love story, né? Ou Drácula, uma história de amor eterno. Então a gente já vai esperando que vai ser uma fanfic, né? Vai fazer o quê? A gente já vai esperando que vai ser uma adaptação pra esse lado romântico aí da coisa. Então assim, se você é muito fã de Drácula, que nem eu, e você quer algo próximo de Drácula e coisa assim, você não vai encontrar, você vai se decepcionar, você não vai gostar do filme, você não vai achar o filme bom. Se você for com a mente aberta, né, tranquilo, esperando uma versão diferente da história, né, uma nova visão, uma versão romântica aí da história, talvez você ache o filme mais interessante pra você. Mesmo assim, eu acho que o filme tem várias ressalvas, mas se você é fã da história original, mas a história original que eu digo não é de outros filmes, é da história original do livro, você tem que ir com a mente muito aberta de que é realmente uma adaptação, assim, bem adaptada, é adaptação adaptada, é um negócio que, assim, é uma fanfic, entendeu? É algo que eu escreveria no Wattpad sobre a história de Drácula. O que eu escreveria da história de Drácula? Eu criaria um romance ali num negócio não sei o que. É isso que eu escreveria no Wattpad, entendeu? Isso seria um fanfic que eu criaria com base na história de Drácula.
Então é isso, basicamente, é uma fanfic. É assim, o que acontece, né? Nós temos ali dentro da trama o Vlad Tepes, que, assim, o Vlad Tepes, ele é o cara real que inspirou o Drácula da ficção. O Vlad Tepes foi uma pessoa real, né, que nasceu em 1431 em Sighișoara, na Romênia. Inclusive, eu fui lá na casa que ele nasceu, gente. É uma coisa muito louca isso, essa casa estar de pé até hoje, mas enfim. Aí, o que acontece? E o Vlad Tepes é o Vlad Empalador, né? E isso, inclusive, é uma questão da história que eu acho muito interessante eu trazer aqui pra vocês, tá? Nós, aqui, né, no Ocidente, pelo menos eu, na escola, aprendi que o Vlad Tepes era um cara muito malvado, né? Ele era, assim, um vilãozão, né? Ele era um cara muito cruel e não sei o quê, porque, lógico, ele é o Vlad Empalador, né? Ele empalava as pessoas. Só que, indo para a Romênia, eu aprendi que lá ele é tido quase como um herói nacional. Por quê? Porque esses métodos, né, de tortura, enfim, né, as coisas que ele fazia contra essas outras pessoas, era contra invasores. Era o Império Otomano, né, que estava invadindo ali a Romênia e tudo mais, só que esses caras, eles pegavam as mulheres, eles pegavam as crianças, eles sequestravam, eles torturavam, eles, enfim, faziam coisas horríveis com os habitantes ali da Valáquia, né. Então, essas coisas que ele fazia, né, de tipo, essas torturas que ele fazia com essa galera do exército ali e tudo mais, era para proteger ali o que é hoje a Romênia. Então, para os romenos, o cara é tipo, mano, o cara fez de tudo para proteger eles, entendeu? Então, claro que se você olha com olhos neutros, né, ele tinha métodos bizarros. Sim, não estamos negando, né, que ele tinha métodos bizarros. Mas ele fazia as coisas para proteger o próprio povo. Então, é muito doido, né, porque eu aprendi, pelo menos, né, quando eu estudei sobre isso, que ele era um cara muito cruel, muito malvado, não sei o quê. E ele, sim, ele tinha umas 2 dias na cabeça, tinha. Mas só que a história é que, bom, ele foi sequestrado quando ele era criança, né, ele foi torturado, tipo, por muitos anos e tal. E aí, depois que ele conseguiu retornar, ele tinha um conhecimento muito grande, né, dos métodos utilizados pelo exército otomano, né, porque ele esteve sequestrado lá, né. Então, ele sabia como defender ali o próprio império. Então, foi assim que ele começou, né, a utilizar de métodos meio bizarros e tudo mais. Mas, enfim, né, só um contexto histórico aqui de que o Vlad Tepes, na verdade, na Romênia, o cara é firmeza pra galera da Romênia, assim, ele é um cara que defendeu a própria população, com meios meio duvidosos, sim, mas ele defendeu. Enfim, e aí, no filme, o Vlad Tepes, ele vira o Drácula, né, e aí, né, que a gente começa ali uma misturança de umas coisas, né, assim, já começa uma mistureba de histórias. E aí, dentro ali do filme, né, o Vlad Tepes é o príncipe, não sei o quê, e daí ele tem que participar ali da guerra, né, e tal, que é o contra, mais uma vez mencionando aqui, o Império Otomano e tal. Isso tem um contexto histórico, né, que eu acabei de mencionar aqui, algo que aconteceu na história, mas aí ele tinha a mulher dele lá e tal, e ele queria que protegesse ela, e no fim das contas a mulher dele morreu, né, a Elizabeth. E ele ficou transtornado com isso e ele acabou se tornando um vampiro e ele passou 400 anos esperando essa reencarnação aí, porque a mulher dele era muito boa, de coração muito bom, assim, ele tinha certeza que em algum momento ela ia reencarnar e aí ele passou 400 anos procurando por essa mulher. Então, assim, a história, ela foge muito, assim, tipo, do livro do Drácula, assim, ela tem personagens que tem no livro do Drácula, e ela tem alguns acontecimentos pontuais, né? Por exemplo, a gente tem o Jonathan Harker indo lá pro castelo, né? Inclusive, eles não usaram o castelo de Bran. Assim, não precisa necessariamente filmar na Romênia, né? Mas eles podiam ter usado a imagem, né, do castelo de Bran, sendo digitalmente ou construído no estúdio, enfim. Não, eles pegaram um outro castelo lá, pelo estilo da construção, me pareceu os castelos alemães, mas enfim. E me tira um pouco também da história não usar o castelo de Bran, porque é o castelo do Drácula, entendeu? Mas enfim, aí temos ali no filme, né, o Jonathan Harker indo pro castelo e tal, e aí realmente isso também acontece na história original e tal. E aí o Jonathan Harker, ele é noivo da Mina Murray, né, essas coisas existem, né, na história original e tal, só que é meio que isso, assim, que eles pegam ali da história original. A gente não tem o Van Helsing no filme, a gente não tem nenhuma parte da Mary, né, que é a amiga dela, que, tipo, tem uma Maria no filme, mas não, eles distorcem muito a história da Mary e da Maria, tipo, não tem nada a ver uma com a outra. E aí eles... Enfim, basicamente, o Drácula descobre que a mulher do Jonathan Harker é a reencarnação da amada dele, e ele decide que ele quer ela, e ele vai atrás dela, né? A história se passa majoritariamente em Paris, e não em Londres, né?
Então, ele vai atrás dela lá na França e leva ela pra Romênia, né? E isso em 1800 e pouco, né? Se passaram 400 anos do começo da história do filme, né? Então, o que acontece, né? É um filme que tem 2 horas e 10, que eles deixaram de colocar várias partes que pra mim são muito importantes pra história do Drácula, assim, que é tipo, por exemplo, o capítulo da viagem do navio, né, que é o Deméter, que inclusive tem um filme só da viagem do Deméter. Cara, pra mim é o melhor capítulo do livro, assim, eu acho muito bom. Eles não botaram, por quê? Porque o foco é esse romance, então tudo bem, sabe? Não acho que você, pra fazer uma adaptação nesse sentido de que você pega uma base de uma história e modifica muito ela, você precisa ter todos os detalhes. Não acho, até porque não teria como funcionar. Só que também tem coisas que não tem necessidade nenhuma, sabe? A gente vê que tem uma megalomania ali do diretor, né? Que também... enfim, é um filme de Luc Besson, né? Tipo, ele é também produtor, enfim, do filme. A gente tem umas cenas meio megalomaníacas, assim. A gente tem umas cenas, tipo, de uns bailes, assim, sabe? Que ele quer mostrar como ele consegue controlar as pessoas e tal, com o Elixir lá. Não tem necessidade nenhuma disso, entendeu? E daí são cenas, tipo, de 10 minutos lá de umas danças, uns negócios que não acrescentam em nada pra história, entendeu? Só tem uma cena que ele entra, tipo, como se fosse num café, assim, daí todo mundo olha pra ele. Cara, essa cena já tava ótima pra mostrar o quanto o Elixir lá fazia diferença ali, né? E interferia na forma como as pessoas enxergavam ele e tudo. Então, assim, tem muitas coisas, assim, que não tem necessidade de ter no filme, que vai enchendo o filme. Como eu comentei, ele tem 2 horas e 10, então é um filme relativamente longo, assim. Eu acho que é um filme que poderia ter tido 1h30 tranquilamente. Tem outras coisas que, assim... É complexo porque a gente tá vendo um filme de vampiro, né? Então, assim, é óbvio que é uma fantasia, né? É uma fantasia que cai pra um horror gótico, né? Então... né, a gente tem ali um nicho que a gente tá andando ali. Só que até que ponto esse nicho vai pra fantasia, né? É isso que eu quero debater aqui, né? Porque aí a gente tem no filme as gárgulas ali... E, cara, as gárgulas, elas se mexem, entendeu? Tipo, as gárgulas, elas são como se fossem personagens da Disney, entendeu? Que elas saem ali do negócio, do castelo, e elas servem o Drácula ali, e, tipo... Então, assim, é uma coisa que parecia que eu tava vendo um filme da Disney nessa parte. Então, parece que o filme, ele não sabia exatamente que linha ele queria seguir. Se ele queria seguir na linha do horror, porque a gente tem várias cenas do horror gótico, que eu digo, né, assim, não de tipo, terror, jumpscare, nem nada disso. Eu digo do horror gótico, assim, porque a gente tem várias cenas nesse estilo, assim, e o Drácula tem uma maquiagem incrível. Tipo, gente, nossa, a maquiagem figurino desse filme é muito boa. A cenografia também, tipo, ali, o design de produção muito legal, realmente, ali... Achei que tá bem bacana, assim, o filme tá bonito. A maquiagem do Drácula é muito boa. Muito, muito boa mesmo, assim. Não acho que é algo questionável, assim, que é realmente muito boa. E a gente tem o Drácula em várias fases, né? Tem ele mais jovem, tem ele quando ele passa muito tempo sem tomar sangue, depois ele volta, ele rejuvenesce, né? Então tá bem legal ali a maquiagem dele. Mas aí parece que o filme fica na dúvida se ele quer seguir nesse horror, né? Onde a gente tem várias cenas disso. Ou se ele quer seguir pra uma coisa mais fantasia, assim, né? Porque daí tem o negócio da poção, que tem o negócio ali dos gárgulas, e tem o negócio de que ele surge do nada nos lugares, mas ele precisa do cocheiro dele ali pra levar ele de caixãozinho de volta pra Romênia, então fica uma coisa meio assim. E também fica na dúvida se quer seguir essa coisa só do romance, entendeu? E sendo muito sincera, eu acho que o filme podia ter ido só pro lado do romance, entendeu? Fazer uma farofa ali do romance e é isso, entendeu? Com um quê poético ali, mais gótico na estética, assim, mas... sabe, tinham coisas que não precisava no filme, então parecia que ficou essa dúvida, assim, né, porque toda vez que você pega uma obra de base e você vai mudar bastante a essência dela, assim, cara, você tem que ter uma linha muito certa do que você quer fazer, assim, né, com a história, pra não ficar uma coisa meio salada de fruta, assim, né. Então, assim, eu achei que os atores estão bem nos personagens, tipo, eu gosto da escalação, eu gostei do ator que fez o Drácula, acho que ele tá super bem, eu gosto da atriz que faz a Mina Murray, né, que também é Elizabeth. Bom, a gente tem Christoph Waltz ali, né, que faz um médico, o médico não, ele faz um padre ali na história e tal, então... É um elenco legal, assim, eu acho que é um filme esteticamente bonito, assim, não chega aos pés do Nosferatu, tipo, se for comparar, eu tô comparando com o Nosferatu porque saiu há pouco tempo, né, tipo, é uma temática meio assim, próxima e tal, não chega aos pés do Nosferatu esteticamente falando, tipo, isso é indiscutível, a fotografia do Nosferatu é muito mais bonita, mas, assim, eu sinto que... terminando essa comparação entre os dois, assim, o Nosferatu seguiu uma linha mais de horror gótico, que fez mais sentido do que esse filme, sabe? Esse filme parece...
pareceu muito uma salada de fruta, sabe? É um filme que você vê na sessão da tarde, assim. Não gostei muito do filme, tipo, eu não gostei muito. Eu acho que tem gente que é capaz de gostar, assim. Só que toda vez que eles iam viver algum romance, daí o negócio dava errado, e daí o final é meio X, e daí quando você acha que vai acabar, não acabou, daí tem mais um pedaço. Daí, tipo, por exemplo, tem uma parte mais pro final que daí o exército começa a invadir ali o castelo. Só que, cara, não faz sentido nenhum. Tipo, por que tem um exército invadindo o castelo? Porque, cara, ele transformou, tipo, meia dúzia, 10 pessoas em vampiro há 100 anos atrás, entendeu? Tipo, ali dentro da história. E aí, não é 100, mas enfim, é muitos anos atrás, é bastante tempo atrás. E ele não fez mais nada, entendeu? O cara ficou enfiado no castelo dele pra sempre. Tipo, e o próprio pessoal que foi transformado em vampiro, cara, só que deu uma causada ali foi a Maria e nem foi tanto assim, entendeu? Ela deu uma causada ali na festa ali de cerimônia que foi tipo um casamento dela, pré-casamento dela, enfim. Ela deu uma causada ali, mas ela não transformou ninguém em vampiro, ela não fez nada demais, ela só deu uma surtada. Então, tipo, não é como se fosse, assim, uma grandíssima ameaça que, meu Deus do céu. E daí, assim, simplesmente, eles me colocam um exército invadindo o castelo do cara, entendeu? Porque, tipo, em Drácula a gente tem a trupezinha ali, né, que é do Van Helsing, do Jonathan, do doutor e da Mina e tal, que eles querem ali dar um jeito de acabar com o Drácula e tal, só que ali é o rolezinho deles, entendeu? Então, assim, se fosse ali o médico, né, o assistente foi de base, né, mas se fosse o médico, se fosse o padre, né, tipo, o Jonathan, a galerinha que tá ali invadindo e tal, o castelo, beleza, eu acho que faz super sentido. Só que, tipo, tem um negócio do exército ali, sabe, tipo... O filme, como eu falei, o filme tem umas megalomanias, assim, sabe? Uns negócios que você fica meio com sentido disso. Não que tenha que ter sentido, né? Porque é um filme do Drácula, mas, tipo... Enfim, eu acho que o filme, ele tinha potencial pra ser melhor. Porque os atores são bons, né? E a maquiagem é boa. Em alguns momentos, acho que a trilha sonora entra meio errado, assim, mas ok, ela não é ruim. E eu acho que o que mais peca nesse filme é o roteiro. Porque a direção não é ruim, a direção é interessante. Pra mim, o roteiro é a parte mais fraca do filme. Porque a gente tem uma base de uma história tão boa. E eu entendo querer criar uma versão de romance, né? Querer fazer a fanfic ali do romance em cima da história do Drácula, porque erroneamente muitas pessoas acreditam que Drácula é uma história de amor, mas não é, né? A história original. E aí, eu entendo ter essa pira, né? De querer fazer um negócio do romance ali. Só que, ao mesmo tempo, eu senti que o filme ele não tinha um rumo exato que ele queria seguir. E eu acho que eles mesmos ficaram confusos com o que eles queriam contar. Eles queriam contar essa história de amor ali, só que, tipo, por que tem uns gárgulas ali que são de CGI ali, sabe? Que são, tipo, como se fossem serviçais ali do castelo. E daí, depois, os gárgulas viram umas pessoas ali sem roupa, sabe? Porque daí dá a entender que era uma maldição que eles estavam passando, né? Tudo, mas mesmo assim, tipo... Sabe? Então, e tem coisas muito caricatas, só que daí você pensa, tudo bem, é um filme de vampiro, né? Tem coisas caricatas, só que tem coisas que são fora do tom, entendeu? Tipo, a atuação lá da Maria, assim, completamente fora do tom, quando ela tá, né, tendo um surto vampiresco dela, assim. Então, cara, complicado, assim. Eu achei o filme bem fraco. Eu acho que o filme poderia ter sido bem melhor. Eu sempre vou ter uma certa expectativa, né? Por ser uma história que eu gosto muito, mas como eu comentei, se você é muito fã da obra original e você tem curiosidade em ver, você tem que desprender aí da história original e tentar curtir ele como ele é, né? Mas, independente disso, né, falando apenas como uma apreciadora de cinema, o filme tem essas questões, entendeu? De não saber exatamente o que é contar ali, e daí de oscilar, né, entre a fantasia e a coisa do horror e do romance, e, enfim, ficar meio confuso em alguns momentos e não ter uma construção muito boa de algumas coisas. Eu, particularmente, acho que o personagem melhor construído, de fato, é o Drácula. Só que aí a gente... E também parece que eles querem colocar muitos acontecimentos ali no filme, só que daí você para pra pensar, não, mas passou 400 anos, então tem que ter vários acontecimentos mesmo. Só que, eu não sei, pra mim o maior problema desse filme é o roteiro mesmo, assim, tipo, como ele foi construído e as coisas que eles escolheram contar dessa história. Eu acho que poderia ter sido uma história um pouco mais simples, sabe? Tipo, com menos elaborações, assim. Por exemplo, aquela cena lá, como eu comentei, né, do baile, que passou 10 minutos dele controlando como as pessoas estavam dançando. Cara, gasta aquilo ali pra construir um negócio ali da personagem, da Mina Murray, né? Ou, enfim, pra contar mais alguma coisa ali com relação a ele e ela, ou de poder ter um encontro maior entre eles.
enfim, sabe? De qualquer forma, é um filme esteticamente bonito, assim, eu acho que tem uma boa direção e ele tem, como eu comentei, bons atores, né? Os personagens ali tão bem e tal. E só que o filme até tem assim umas piadinhas ali, umas coisinhas assim, em alguns momentos, mas infelizmente eu gostaria de ter gostado mais. Eu gostaria muito mais de ter gostado mais. Fiquei até chateada que eu não gostei muito. Tipo, de 5 estrelas eu daria tipo 2,5. Acho que assim fica mais claro, né, a minha nota pro filme. Tipo, de 10, se eu fosse tipo no IMDb, de 10 eu daria 5,5, assim, sabe? Tipo, bem no meio do caminho, assim. Enfim, queria ter gostado mais. E bom, gente, é isso. Essa foi a minha opinião sobre Drácula, uma história de amor. Se você assistiu nos cinemas, comente aí embaixo, como você pode perceber, eu não falei o final do filme, né? Então, tipo, enfim, porque né, tem gente que gosta de ver com spoilers, mas não gosta de saber o final. E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima.